Olá, meus queridos. Gostaria de compartilhar com vocês aqui a leitura de um artigo que eu achei muito importante para nós neste momento que estamos vivendo. O título do artigo é O Outro Segundo Advento. E o autor deste artigo é Norman Gulley. Norman Gulley foi doutor em teologia pela Universidade de Edimburgo, na Escócia, e professor de teologia no Southern Adventist University nos Estados Unidos. Vou compartilhar com vocês a leitura nesse breve podcast e posso te ajudar aí na compreensão dos temas escatológicos adventistas. Deus concluirá sua obra na era cristã como começou, com o derramamento do Espírito Santo. No Pentecoste, o Espírito Santo encheu a Igreja Apostólica e houve visões e orientação direta do Espírito Santo. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, Atos 5:12. E todos os enfermos eram curados, Atos 5:16. No Pentecoste por vir, Deus derramará seu Espírito com profecias e sonhos antes dos sinais do sol e da lua, ou antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel 2, 28-31. Esta é a hora quando o quarto anjo ilumina a terra. Apocalipse 18, 21. Babilônia é um lar de demônios, um retiro para cada espírito mau. Apocalipse 18, 2. Que usa falsos milagres, sinais e maravilhas. 2 Tessalonicenses 2, 8-10. Ali fala de falsificação do ministério de Cristo. Também ver Atos 2, 22. Para enganar o mundo. A era por vir será de grande poder quando os espíritos imundos de Satanás possuírem plenamente os perdidos, e o Espírito Santo possuirá totalmente os santos. Milagres, sinais e maravilhas ocorrerão de ambos os lados. Você sabia que o livro de Atos se repetirá novamente? Estudai atentamente no livro de Atos as experiências de Paulo e dos outros apóstolos, pois o povo de Deus, em nosso tempo, terá de passar por experiências similares. Leon escreveu no livro Eventos Finais, página 148. Igualmente, como começa o livro de Atos, com o Pentecostes, no capítulo 2, o Pentecoste por vir chegará no início da jornada pelos eventos finais. O Espírito Santo vem em ambos os Pentecostes, na chuva temporã, em Atos 2, e na chuva serôdia, que Joel 2, 28 e 29 profetizou para comissionar e orientar os santos. O Espírito Santo está no controle. O Espírito Santo é mencionado pelo menos 70 vezes no livro de Atos. A despeito de Jesus ter aparecido a Paulo e de visões terem sido dadas e de anjos auxiliarem homens, é o Espírito Santo o administrador predominante da Igreja Apostólica. Por conseguinte, Cristo deu mandamentos por meio do Espírito Santo. O Espírito batizou, comissionou, foi derramado e caiu sobre homens. Ele falou e foi considerado porta-voz e encheu os cristãos. O Espírito Santo foi reconhecido como líder da igreja. Ele orientou na ordenação de Paulo, Saulo e Barnabé e os enviou a uma jornada missionária. Ele deu instruções para não entrarem na Ásia. O Espírito guiou Filipe ao eunuco e depois o arrebatou para sua próxima tarefa. O Espírito falou com Pedro, deu sua mensagem para Paulo por meio de Ágabo e falou com Paulo em cada cidade com respeito às suas aflições e prisões futuras. Já os cristãos em Tiro transmitiram a mensagem do Espírito Santo para Paulo não ir a Jerusalém. É interessante notar que Paulo, às vezes, recebeu comunicação direta do Espírito Santo e outras vezes por meio de outros cristãos. O Espírito Santo estava produzindo uma percepção da sua liderança entre todos eles. De fato, em uma carta de orientação para a igreja, os líderes da primeira Assembleia da Associação Geral registrada da Igreja Apostólica escreveram: percebeu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Atos 15, 28. Eles tinham a ordem correta. Primeiro o Espírito Santo e depois os líderes humanos. Encontramos o Espírito abrindo o coração de Tiatira, a fala de Paulo, em Atos 16, 14, e Pedro, João e Paulo colocando as mãos naqueles ainda ignorantes acerca do Espírito Santo, a fim de que pudessem receber sua liderança.
A responsabilidade da Igreja Apostólica era seguir o Espírito Santo e todos os membros serem cheios com sua presença. Apesar das prisões, dos apedrejamentos, açoites que afligiram os cristãos, a liderança do Espírito Santo ainda se demonstrou mais poderosa que a oposição de Satanás. O terrorismo cósmico não se compara com Deus e o Espírito Santo. Um grande número se juntou à igreja, 3.000 no Pentecostes, 5.000 2 capítulos depois, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados no Senhor, um capítulo depois. No capítulo seguinte, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé, Atos 6, verso 7. Além da costa da Palestina, os resultados foram os mesmos. Por toda a Macedônia, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número, Atos 16, 5. Em Tessalônica, homens furiosos gritaram: esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, Atos 17, 6. O mundo tinha sido estremecido até suas raízes, não por esses homens, mas pelo Espírito Santo por meio deles. Ele, e não eles, tinham edificado a igreja, que no conforto do Espírito Santo crescia em número, Atos 9, 31. Contudo, quem eram esses homens? Pedro, o covarde, Paulo, o perseguidor, não eram candidatos para tal obra impopular. Mas quando o Espírito Santo encheu esses homens, eles foram mudados. E que transformação! O covarde se tornou um homem de convicção. O perseguidor se tornou um proclamador. É isso que o Espírito Santo faz. De fato, Paulo sabia por experiência da mudança interior pelo Espírito do Senhor, 2 Coríntios 3, verso 18. Todos os discípulos de Cristo o decepcionaram na sua hora de maior necessidade. Mas não então. Homens espantados andavam para frente sem medo para virar o mundo de ponta cabeça. Pregações corajosas do Cristo ressuscitado alteraram a condição existente. Sinais e milagres, incluindo grupos inteiros, e ainda a ressurreição, questionaram a ordem então presente. O livro de Atos pulsa com o poder vivificante do Espírito Santo. Atos proclama os atos do Espírito e não os atos dos discípulos. O Espírito Santo fez a diferença decisiva. O livro poderia ser renomeado como Os Atos do Espírito Santo, uma observação registrada no 4º século pelo pai da igreja Crisóstomo. O Pentecoste futuro. Antes de deixar seus discípulos, Cristo prometeu: nunca vos deixarei, nem vos desampararei. Ele prometeu estar presente, enviando outro Consolador, aquele que os guiará em toda a verdade. João 16, 12 a 13. A igreja foi lançada com o poder do Espírito Santo no Pentecoste, em Jerusalém e posteriormente em Samaria e em Éfeso. Como a chuva é necessária no período da semeadura, a chuva também é necessária no período da colheita. A descida do Espírito Santo é chamada de chuva temporã e serôdia. A chuva serôdia será maior que a do primeiro Pentecostes. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos. Joel 2, 28 a 29 e 32. O contraste entre santos cheios do Espírito e pessoas do mundo possuídas por demônio é claro e perfeito. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Apocalipse 18, 1 a 3. De fato, todo mundo será cheio do Espírito Santo ou do espírito de demônios. Não haverá nenhuma experiência neutra.
Isso implica que o destino pessoal do povo do tempo do fim é de um dos dois preenchimentos. Ao chegar o tempo para que ela, a mensagem do terceiro anjo, seja dada com o máximo poder, o Senhor operará por meio de humildes instrumentos, dirigindo a mente dos que se consagram ao seu serviço. Os obreiros serão antes qualificados pela unção de seu espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. Grande Conflito, página 606. Deus também usará pessoas treinadas, se forem humildes, como ele usou Paulo. Deus está disposto a usar qualquer um que deseja ser usado. Esta é a boa notícia. Muitos, correndo de uma parte para outra, constrangidos pelo Espírito de Deus para levar a luz a outros. A verdade, a palavra de Deus, é como um fogo em seus ossos, enchendo-os de ardente desejo de esclarecer os que se assentam nas trevas. Muitos, mesmo entre os iletrados, proclamam agora as palavras do Senhor. Crianças são impelidas pelo Espírito a ir e declarar a mensagem do céu. O Espírito será derramado sobre todos quantos se submeterem às suas sugestões e, pondo à margem todo o maquinismo humano, suas obras inibidoras e cautelosos métodos, proclamarão a verdade com força no poder do Espírito. Multidões receberão a fé e unir-se-ão aos exércitos do Senhor. Servos de Deus com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lado para outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão aos crentes. Satanás também opera com prodígios de mentira, fazendo mesmo descer fogo do céu à vista dos homens. Assim, os habitantes da terra serão levados a decidir-se. Grande Conflito, página 612. Há uma era de poder sem precedente no futuro próximo. Se isso é verdade, todos os vivos saberão quando a era de poder chegar, pois todos estarão envolvidos nesse poder, não importando de que lado estão na controvérsia cósmica. O ladrão de noite. Então, o que significa que Cristo advertiu que sua vinda seria como um ladrão de noite? Paulo, Pedro, João falam da mesma vinda repentina de Cristo como um ladrão. Mas como a segunda vinda de Cristo poderia ser uma surpresa depois dessa era de poder? Não seria a era de poder uma evidência clara de que a vinda de Cristo é iminente? Ou é impossível para os adventistas do sétimo dia experimentarem o despreparo frente à chegada do ladrão na noite por ocasião do retorno de Cristo? No fim das contas, eles apegaram esse tempo de poder sem precedentes à lei dominical, decreto de morte e pragas. Como poderia a vinda de Cristo depois desses eventos os pegar de surpresa? A resposta é nunca, se pensarmos somente em um segundo advento. Mas se a experiência do ladrão da noite ocorre antes da segunda vinda, isso é um outro assunto. Podemos aprender muito da experiência dos judeus que esperavam pela primeira vinda de Cristo. Lembre-se da promessa profética: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4:5. Então, rapidamente saíram os profetas do Antigo Testamento com um roteiro dos eventos finais relativos ao primeiro advento. Antes do advento, eles colocaram a vinda de Elias. Pelo menos podem esperar até Elias vir. Então saberão quando Cristo está vindo. O roteiro será seu guia. Um dia, os discípulos de Cristo perguntaram sobre o roteiro. Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Mateus 17, 10-13. Imagine que eles se apegaram aos seus roteiros de eventos futuros e perderam ambos os eventos, a vinda de Elias e de Cristo. Nada chega a ser pior do que isso. 2 eventos marcados e ambos perdidos. Esse roteiro realmente não valia muito. Precisamos resolver algo.
A experiência do ladrão da noite não ocorre na vinda de Cristo, é muito tarde. Após o grande tempo de poder, a lei dominical, o decreto de morte, o grande tempo de angústia, pragas e do próprio Armagedon, o segundo advento é esperado. E se a experiência do ladrão da noite ocorrer antes de todos aqueles eventos? Eu vi que muitos negligenciavam a preparação tão necessária, esperando que o tempo de refrigério e da chuva serôdia os habilitasse para estar em pé no dia do Senhor e viver à sua vista. Oh, quantos vi eu no tempo de angústia sem abrigo? Haviam negligenciado a necessária preparação. Primeiros Escritos, página 71. Note isso cuidadosamente. A chuva serôdia comissiona os mensageiros, mas não os prepara. Estar despreparado para a chuva serôdia é como perder um trem que o levaria para a jornada do tempo do fim. Estar despreparado para a chuva serôdia é ser deixado para trás. Estar despreparado para a chuva serôdia é a experiência do ladrão da noite. Precisamos estar preparados antes que a chuva serôdia chegue. Quando vem a chuva serôdia? Vem ao mesmo tempo que a lei dominical. Não haverá tempo para se preparar para a chuva serôdia depois que a lei dominical vier. O domingo não está sendo debatido publicamente agora. O plano de Satanás é trabalhar em silêncio nos bastidores. Ele sabe que os adventistas do sétimo dia esperam uma lei dominical nacional nos Estados Unidos e uma lei dominical internacional. Satanás quer que os adventistas estejam despreparados quando a lei dominical entrar em cena. Então, estarão despreparados para a chuva serôdia e passam pela experiência do ladrão da noite. A chuva serôdia vem para dar ao mundo o último convite para juntar-se ao povo de Deus e permanecer firme no grande tempo de angústia. Os adventistas do sétimo dia precisam estar preparados para a chuva serôdia antes que este convite seja dado, ao passo que aqueles a quem o convite é dado parecem ter mais tempo, pois eles podem se juntar ao povo de Deus durante o período da lei dominical até que se feche a porta da graça. Parece que seu tempo é estendido durante esse período depois da lei dominical. É justo que os adventistas tenham a experiência do ladrão da noite na época da lei dominical ou na vinda da chuva serôdia. É mais cedo para os adventistas do que para os outros cristãos, pois no período da lei dominical, até que se feche a porta da graça, ainda haverá tempo para eles aceitarem a verdade do sábado. Isso é o alto clamor, o último convite para vir e juntar-se ao povo de Deus antes do fechamento da porta da graça. Então parece que os adventistas precisam estar preparados no início desse pequeno tempo de angústia, ao passo que os outros cristãos podem entrar mesmo no fim desse período. Por que os não adventistas recebem mais tempo? O último convite é: sai dela, povo meu, Apocalipse 18:4. Essas pessoas já são povo de Cristo, portanto estão preparadas para a sua vinda. Elas estão preparadas agora, como os adventistas precisam estar. A única coisa que eles precisam fazer é enxergar o sábado e aceitá-lo. Em pouco tempo a verdade é percebida. Mas, em contraste com isso, eles podem levar bastante tempo para conhecer a Cristo. Aqueles que não o conhecem, mesmo sendo adventistas, estarão perdidos. João 17:3. Simplesmente não há tempo suficiente para conhecê-lo. Essa é uma das razões por que tem havido uma grande demora antes que venha a chuva serôdia. Apocalipse 7:1-4. Deus não quer que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nelas existem serão atingidas. 2 Pedro 3:9-10. Claramente, Pedro coloca o ladrão na noite no contexto do advento, e não algum tempo antes. Mas prontidão ou despreparo ocorre antes do advento. 5 virgens aguardando pelo retorno de Cristo foram encontradas despreparadas. Jesus advertiu: muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7:22-23 e Lucas 13:26-27. Obreiros do tempo do fim,
fazendo a obra do Senhor, mas não conhecendo, não tendo uma experiência com o Senhor da obra. Fazer a obra sem conhecer a Deus é ser classificado por Cristo como iníquos. As Escrituras chamam isso de tendo aparência de piedade, 2 Timóteo 3,5. Essa é precisamente a maneira como a América do Norte é descrita no seu papel profético. É como um cordeiro exteriormente, mas como um dragão interiormente. É o falso profeta no tempo do fim. Não há nenhuma diferença essencial entre o adventista que vive e trabalha sem o Espírito Santo e o protestantismo apóstata que se desempenha sem o Espírito Santo. Mesmo que o adventista trabalhe pela verdade e o protestantismo apóstata trabalhe contra a verdade. Nenhum trabalho tem significado eterno, a menos que seja feito pelo poder do Espírito Santo. Podemos avançar mais um passo. Quando Satanás se disfarça tentando aparecer Cristo, não há diferença essencial entre ele e os adventistas que são como Cristo superficialmente, sem o preenchimento do Espírito Santo. Este é o ponto destacado por Paulo em 2 Coríntios 11, 13 a 14, onde ele compara aqueles que se disfarçam como apóstolos de Cristo com Satanás disfarçado de anjo de luz. Por contraste, a entrada no céu é Cristo em nós, a esperança da glória. Colossenses 1, 27. É por isso que Deus tem uma responsabilidade especial para a igreja do tempo do fim. A igreja de Laodiceia carece do Espírito Santo. Ela não é quente, cheia, nem fria, vazia. Ela tem pouco do Espírito e pouco não é suficiente. Este é o problema das 5 virgens insensatas. Elas eram iguais às outras 5 em todos os aspectos, menos um. Faltava-lhes óleo. Suas lâmpadas estavam diminuindo. Elas tinham pouco do Espírito Santo quando precisavam de muito. Cristo disse para os primeiros discípulos: o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós outros. João 14, 27 e 28. Cristo diz à igreja do fim, que não tem Cristo interiormente e pensa que nada lhe falta: és infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nu. Apocalipse 3,17. Igual ao mundo que não o vê, Laodiceia não o discerne, porque Cristo fica por fora, batendo, tentando receber permissão para entrar. Não há uma experiência mais patética do que alguém pensar que não tem necessidade nenhuma, quando na verdade tem falta de tudo. Falta-lhe tudo que conta, que tem valor. Cristo ficando do lado de fora faz com que alguém passe pela experiência do ladrão da noite. Cristo do lado de fora descreve os muitos que hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Mateus 24, 10. O fato é que aqueles que permanecem do lado de fora, que não têm a plenitude do Espírito Santo, serão cheios de espíritos ímpios. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. 1 Timóteo 4:1. Cristo vê o povo de Laodiceia como infeliz, miserável, pobre, cego e nu, Apocalipse 3,17. Mas ainda o ama. Ele deseja muito entrar e mudar tudo isso. Ele promete vestir e equipar a igreja, e parte disso é dar o colírio para que possam enxergar, ou discernimento espiritual para que possa perceber sua necessidade. Os judeus mantiveram Cristo do lado de fora também. É por isso que nunca o reconheceram como Messias. Os judeus dos dias de Cristo e muitos professos cristãos de hoje carecem de discernimento. No meio da passagem do Armagedon, em Apocalipse 16, 12 a 16, Cristo diz: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Apocalipse 16, 15. Essa é uma repetição condensada da mensagem dada à última igreja de Laodiceia. A igreja do fim carece de discernimento, então Cristo lhe oferece colírio para que possa enxergar espiritualmente. Pensa que tudo está bem e não tem nenhuma necessidade, mas é um candidato para a experiência do ladrão da noite, porque Cristo está do lado de fora. Cristo está consciente do fato de que Laodiceia é uma candidata de primeira para a experiência do ladrão da noite. Aqui está a conclusão final.
Para estar preparado para a segunda vinda de Cristo, é necessário estar preparado para a segunda vinda do Espírito Santo. É o segundo Pentecoste do Espírito Santo, sua segunda vinda. Estar despreparado para a segunda vinda do Espírito Santo é estar despreparado para a segunda vinda de Cristo. Esta é a experiência do ladrão na noite. O ataque antes do Pentecoste por vir por parte de Satanás. Considere o ataque de Satanás que precede o Pentecoste por vir. Na sua estratégia contra a chuva serôdia, Satanás tem outro ataque duplo. Por um lado, ele mantém os cristãos ocupados, adventistas e outros, para que estejam despreparados para receberem a chuva serôdia e, portanto, experimentam o ladrão na noite. A segunda estratégia é mandar uma chuva serôdia falsa antes da chuva serôdia verdadeira. Desta forma, os cristãos rejeitarão o verdadeiro dom, porque pensam que já o possuem. Apesar do generalizado declínio da fé e da piedade, há verdadeiros seguidores de Cristo nessas igrejas. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade, como não foram testemunhados desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Naquele tempo, muitos se separarão das igrejas em que o amor deste mundo suplantou o amor a Deus e a sua palavra. Muitos, tanto os pastores como os leigos, aceitarão alegremente as grandes verdades que Deus providenciou fossem proclamadas no tempo presente, a fim de preparar um povo para a sua segunda vinda. O inimigo das almas deseja estorvar essa obra. E antes que chegue o tempo para tal movimento, esforçar-se-á para impedi-la, introduzindo uma contrafação. Nas igrejas que puder colocar sob seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada, manifestar-se-á o que será considerado como grande interesse religioso. Multidões exultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente por elas, quando a obra é de outro espírito. Sob disfarce religioso, Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. Grande Conflito, página 464. Nosso planeta se aproxima rapidamente do encontro com seu destino. O tempo está acabando. A insegurança tem aumentado desde os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Fraude corporativa tem trazido insegurança financeira aos investidores na Bolsa de Valores. Isso produz resultado ao longo de todo o planeta. As pessoas ao redor do mundo sentem que algo se aproxima. As pessoas ao redor do mundo nunca tiveram tanto encontro com anjos, nunca houve tantas aparições da Virgem Maria, nunca o espiritualismo teve tanto impacto no mundo como na nova era e nos movimentos carismáticos. Nunca antes a Igreja Católica teve tanta influência global. Cristãos nunca tiveram tantas oportunidades de dominar a política americana. Algo está acontecendo nos bastidores. As pessoas estão dispostas a confiar em qualquer um que garanta segurança. Que prelúdio para a vinda de Satanás como o príncipe da paz. Satanás é um estudante diligente das Escrituras. Estudou o primeiro Pentecostes. Tenho certeza que ele leu o Grande Conflito várias vezes. Ele é um estrategista e quanto mais ele souber dos movimentos do inimigo, mais ele poderá contrariá-lo. Ele sempre fez isso com antecedência e consegue a vantagem. É assim que ele virá como Cristo antes da verdadeira segunda vinda e igualmente mandará uma falsa chuva serôdia antes da chuva serôdia genuína. Ele é imoral em seus planos. Ele sabe que o Pentecostes está vindo. Ele sabe que não se iguala a Deus ou ao Espírito Santo. Então procura uma vantagem, fazendo o que faz melhor, enganando as pessoas com um falsificado para que não estejam interessadas no verdadeiro. Ele passa a falsificação pelo verdadeiro e arrebata a eternidade das multidões. Ele não pode ter a eternidade. Então por que deveriam eles ter? Ele quer capturar o mundo cristão. Quão bem-sucedido será ele? Aqui está a estratégia. Primeiro, ele ataca a obra do Espírito Santo, sua palavra, as Escrituras, e assim como atacou a Cristo, sua palavra. Você não morrerá se comerdes, lá no Éden. Fazendo com que as pessoas duvidem, ele promete maior liberdade, mas ganha controle sobre eles. Ele faz isso de duas maneiras: ataque direto e ataque indireto. No ataque direto, dá falsas mensagens por meio de canais modernos.
Nada melhor que ter Jesus dizendo palavras que preenchem seus silenciosos anos, do 12 aos 30, por exemplo. E nada melhor que uma revelação moderna para contrariar a revelação verdadeira. Por um lado, ele alega que as Escrituras não são uma revelação, mas a resposta humana à revelação. Por outro lado, ele alega que as mensagens recentes sobre Cristo são revelações. Esses canais modernos se tornam um tipo de palavra final, assim como ele alega em relação ao Alcorão, pois ainda existem os originais intactos e ambos denigrem a Cristo e ao Calvário. Que decepção! Seu ataque indireto é feito por meio de manifestações. Para poder substituir a palavra de Deus, exibe as manifestações espirituais. É este o meio inteiramente sob seu domínio. Mediante isso, é possível fazer o mundo acreditar o que lhe aprouver. Grande Conflito, página 557. Ele envia mensagens por meio de aparições de Maria, manda visitas de demônios personificando os queridos falecidos que lhe trazem conforto e dão um senso de que Deus está perto, quando na realidade é o dragão pronto a destruir. Essa é sua estratégia. Milagres, sinais e maravilhas são incluídos. Na verdade, esta é a última tentativa pré-advento empreendida por Satanás. Ele não se manifesta de forma aterrorizadora ainda, mas dá um senso de ser benfeitor por meio de correntes elétricas saindo dos braços dos curadores e por meio de mensagens pessoais de falecidos que afirmam: estão fazendo a coisa certa, pois todos no céu guardam o domingo e doutrinas não são tão importantes quanto o sentimento religioso. Espiritualidade é o nome que é dado aqui em cima. Espiritualidade é mais importante que conhecimento. Espiritualidade é a moda. O mundo está literalmente inundado de espiritualidade com o movimento da nova era e o movimento carismáticos nas igrejas. Hoje a música "Somos um no Espírito e um no Senhor" envolve todas as religiões, pois mensagens de diferentes líderes religiosos do céu dizem a mesma coisa, afirmam. Todos os caminhos levam ao céu, então anda no seu próprio caminho. Você está na direção correta se você experimentar manifestações espirituais como línguas, palavras proféticas de conhecimento, milagres, um queimar no peito e guias espíritas em meditações de yoga. Cada um recebe manifestações diferentes. Então, procura aquela que deseja e esteja preparado para receber o que vier. Incontáveis multidões procuram o encontro. Eles imaginam que seja o verdadeiro. As Escrituras são insignificantes quando você tem uma manifestação espiritual. No fim das contas, é alegado que as Escrituras são a descrição da manifestação do autor humano. As Escrituras são meramente a resposta ou manifestação do autor humano para inspirar outros a terem seu próprio encontro com Deus. Ainda inúmeros cristãos conservadores hoje não consideram as Escrituras como uma revelação. Consideram que apenas Cristo é uma revelação. Ter um encontro com Cristo é o que importa. Estas coisas todas degradam as Escrituras. Outras revelações tomam o lugar da revelação de Deus à humanidade. Sem as Escrituras como a revelação de Deus, não há como testar os espíritos. Isso concede a Satanás liberdade total para enganar. Muitos cristãos alegam ter a palavra profética e seus milagres parecem sugerir que são autênticos. Cristo advertiu que no fim dos tempos, falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus 24:24. Paulo adverte que o aparecimento desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios da mentira e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não acolhem o amor da verdade para serem salvos. 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. Eles não amam a verdade bíblica. O que realmente importa é receber uma manifestação espiritual. Afirmo que a espiritualidade é o alvo da religião. A experiência é superior a qualquer outra coisa.
E mesmo os apóstolos, conforme os personificam esses espíritos de mentira, são apresentados contradizendo o que escreveram sobre a inspiração do Espírito Santo quando estavam na terra. Negam a origem divina da Escritura Sagrada, estando assim a demolir o fundamento da esperança cristã e a extinguir a luz que revela o caminho do céu. Satanás está fazendo o mundo crer que a Escritura Sagrada é mera ficção, ou ao menos um livro apropriado às eras primitivas, devendo hoje ser considerado com menosprezo ou rejeitado como obsoleto. Grande Conflito, página 557. Satanás bem sabe que todos quanto ele puder levar a negligenciar a oração e o exame das Escrituras serão vencidos por seus ataques. A preparação de Deus para seu povo é diferente. Ele os guia para as Escrituras Sagradas, onde se apaixonam pela verdade. O Espírito Santo vem para glorificar a Cristo, não a si mesmo. Ele, como o Espírito da verdade, libera as pessoas de uma mera espiritualidade subjetiva. O Espírito Santo vem para desmascarar o esquema do inimigo pela iluminação das Escrituras e não por meio de mensagens pessoais que contradizem essas santas Escrituras. É por esse motivo que é tão importante que conheçamos a fundo a doutrina bíblica sobre o estado dos mortos e que percebamos que alguns líderes de outras igrejas estão começando a ver a decepção do inimigo. A santificação do domingo e a ideia de que as pessoas não morrem são as duas bases para o engano final de Satanás que tornam o mundo cativo. Ambos são documentados por manifestações espiritualistas e por uma geração de cristãos que são analfabetos na Bíblia, para não dizer do resto do mundo. Não tem nenhuma proteção diante dessa terrível armadilha. O ataque final pré-advento por parte de Satanás. Como mencionado acima, uma era de poder se aproxima. É a era da chuva serôdia até o encerramento da porta da graça. Deus envia milagres e maravilhas, Satanás também. Não é a mesma condição de sempre. É o último duelo pré-advento entre Satanás e Deus. É a última chance de ganhar conversa para ambos os lados. Nada é poupado. Nada disso já fora visto no planeta. O que ocorreu no Pentecostes acontece em um nível global e mais poder, e Satanás está presente para tentar anular o efeito dos atos divinos. Furioso, ele lança suas energias na batalha com seus aliados. Eles precisam conquistar o mundo nesta última tentativa, e suas melhores armas são aquelas mencionadas acima. Satanás tem um mundo e a maioria dos cristãos. Ele quer os santos. Se puder apanhá-los em uma armadilha, conquistará o mundo, assentar-se-á no trono e dirá que Cristo não precisa mais voltar. Ninguém estará esperando. Muitos membros da igreja nunca receberão a chuva serôdia, mas é só isso. Eles resistirão à chuva serôdia, igualmente como os judeus resistiram a João Batista e a Cristo. A citação a seguir é a parte mais difícil de ensinar acerca dos eventos finais para mim e deve ser mais ainda para Cristo. Pois eu amo minha igreja e Ele a ama com um amor mais profundo ainda como Criador, Salvador. Nas igrejas adventistas do sétimo dia, deverá haver admirável manifestação do poder de Deus, mas ela não influirá sobre os que não se têm humilhado diante do Senhor, abrindo a porta do coração pela confissão e arrependimento. Na manifestação desse poder que ilumina a terra com a glória de Deus, eles só verão alguma coisa que em sua cegueira consideram perigosa, alguma coisa que despertará os seus receios e se disporão a resistir-lhe. Visto que o Senhor não age de acordo com as suas ideias e expectativas, eles combaterão a obra. Por que, dizem eles, não reconheceríamos o Espírito de Deus se temos estado na obra por tantos anos? Eventos finais, página 180. Então a figura do ladrão da noite não significa somente despreparo para a chuva serôdia, mas inclui resistência à chuva serôdia. Que tragédia! Imagine membros da igreja resistindo ao poder de Deus que vem para guiá-los através dos eventos finais. Não há maior cegueira. É por isso que Cristo oferece a Laodiceia, a igreja do tempo do fim, colírio para que possa enxergar. O problema é que Laodiceia pensa que não é cega, não percebe que lhe falta discernimento e pensa que não precisa de nada. A história está se repetindo. Os judeus resistiram a Cristo porque ele não veio de acordo com suas expectativas.
Ele veio como um humilde professor salvador, sem qualquer reino terrestre, quando o esperavam vir como um rei conquistador, para libertá-los dos romanos, a quem tanto odiavam. Deus adverte: só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber maior luz, a não ser que nos estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs. Não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não a discerniremos nem a receberemos. Testemunhos para Ministros, página 507. Deve-se tomar toda precaução para evitar a decadência espiritual, para que o grande dia do Senhor não nos surpreenda como o ladrão da noite. Quantos vão ter a experiência do ladrão da noite? Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado a fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Grande Conflito, página 608. Parece ser um êxodo, mas quão numerosa é essa classe? Será que isso se aplica ao tempo do fim? A resposta é específica e chocante. Quando a lei de Deus for destituída pela lei dominical, a igreja será peneirada por provas ardentes e uma proporção maior que no momento antecipamos atenderá a espíritos sedutores, doutrinas de demônios. Em vez de ser fortalecidos quando trazidos em lugares estreitos, muitos provam que não são ramos da verdadeira videira. Eles não produziram fruto e o agricultor os manda embora. Boletim da Conferência Geral de 1891, página 257. Esta é uma profecia específica sobre o efeito da lei dominical sobre muitos adventistas do sétimo dia. Uma proporção maior do que imaginamos será conquistada por espíritos caídos e suas doutrinas. Eles se entregarão precisamente na hora quanto mais precisamos estar preparados para receber a chuva serôdia, para os levar através dos eventos finais. É impossível algo mais trágico do que isso. Mas quantos se rendem? Quando a religião de Cristo é mais desprezada, quando a sua lei é menosprezada, com a lei dominical, então deve nosso zelo ser mais fervoroso e nossa coragem e firmeza mais resoluta. Defender a verdade e a justiça quando a maioria nos abandona. Pelejar as batalhas do Senhor quando são poucos os campeões. Isso será a nossa prova. Nessa hora devemos colher calor da frieza dos outros, coragem da covardia e lealdade de sua traição. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 136. Isso significa que a maioria deixa a Igreja? A Igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora no joeiramento. A palha separada do trigo precioso. É esse um transe terrível, não obstante, importa que tenha lugar. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 380. Como se preparar para a chuva serôdia? Por que o ladrão da noite ocorre para os adventistas do sétimo dia na vinda da chuva serôdia? Porque é o próximo evento. Não há nenhum evento que precede a chuva serôdia. É por isso que vem sem aviso. É por isso que devemos saber como nos preparar agora. Então, como devemos nos preparar para o Espírito? Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Não fiqueis satisfeitos pensando que no decorrer normal da estação a chuva cairá. Pedia. Deus pode amadurecer a colheita, mas se exige a cooperação do homem. A obra de Deus por nós exige a ação de nossa mente, o exercício de nossa fé. Devemos buscar-lhes os favores de todo o coração, se queremos alcançar os chuveiros da graça. Testemunho para Ministros, página 508. Estamos orando diariamente para que venha a chuva serôdia? Estamos implorando a fim de estarmos preparados para receber esse dom excelente para nos capacitar para os eventos finais? Veja como os discípulos se prepararam para o primeiro Pentecostes. Ao esperarem os discípulos pelo cumprimento da promessa, humilharam o coração em verdadeiro arrependimento e confessaram sua incredulidade. Ao trazerem à lembrança as palavras que Cristo lhes havia dito antes de sua morte, entenderam mais amplamente seu significado. Verdades que lhes tinham escapado à lembrança lhes voltaram à mente, e eles as repetiam uns aos outros.
e provavam-se a si mesmos por não haverem compreendido o Salvador. Como em uma procissão, cena após cena de sua maravilhosa vida passou perante eles. Meditando sobre sua vida pura, santa, sentiram que nenhum trabalho seria árduo demais, nenhum sacrifício demasiado grande, contanto que pudessem testemunhar na sua própria vida da amabilidade do caráter de Cristo. Oh, se pudessem viver de novo os passados 3 anos, pensavam, quão diferentemente agiriam. Se pudessem somente ver o Mestre outra vez, com que ardor procurariam mostrar quão profundamente o amavam e quanto se haviam entristecido por terem-no ferido com uma palavra ou um ato de incredulidade. Mas estavam confortados com o pensamento de que haviam sido perdoados. Atos dos Apóstolos, página 36. Observe o foco cristocêntrico. Eles estudaram sua vida, almejavam revelá-lo, desejavam mostrar seu amor por ele. É nessa condição que o Espírito vem, pois o Espírito está constantemente buscando atrair a atenção dos homens para a grande oferta feita na cruz do Calvário, a fim de desvendar ao mundo o amor de Deus e abrir as almas convictas às preciosidades das Escrituras. Atos dos Apóstolos, página 52. Enquanto estudamos sua vida, almejamos ser como ele. Desejamos mostrar-lhe quanto o amamos. É nesse momento que estamos preparados para a chuva serôdia. No início da história da nossa igreja, leis dominicais eram cogitadas na década de 1880 e serviram como aviso para fazer com que os adventistas se preparassem. Mas Deus trouxe uma mensagem sobre Cristo aos delegados da Assembleia Geral em Minneapolis, não sobre leis dominicais, pois seu testemunho enfatizava a lei e crenças únicas, mas deixou Cristo fora das apresentações. Como no caso de Laodiceia, Cristo estava do lado de fora, almejando entrar em seus ensinos, mas primeiro na sua vida. Eles precisavam do preenchimento da chuva temporã. Eram como as virgens insensatas, satisfeitos com pouco quando poderiam ter muito mais do Espírito Santo e da presença interior e do poder de Cristo. Você se lembra da foto que descreve o caminho do Éden perdido até o Éden restaurado? A lei preencheu o centro, o Calvário foi posto ao lado. Ellen White encomendou uma nova foto intitulada Cristo, o Caminho. Esta tinha a lei no fundo e o Calvário posto no centro. A lei foi o foco da igreja nos seus primeiros 40 anos de história. No fim das contas, o sábado era uma descoberta nova e importante para nós, e queríamos compartilhá-lo, mas muitas vezes isso foi feito sem se dar o devido lugar a Cristo. E assim os crentes se tornaram secos, como as colinas de Gilboa. O novo foco projeta a lei no contexto de Cristo. Torrentes caíram em terra seca e vida brotou e santos reviveram. A função do Espírito Santo é sempre conduzir a atenção a Cristo e ao Calvário. Com a chegada repentina do pequeno tempo de angústia e da lei dominical, começa então a jornada final. É necessário estar preparado para o lançamento, igualmente no caso da viagem ao espaço. É tarde demais para entrar no foguete quando já começou a contagem regressiva. Quando a lei dominical e o Espírito Santo vierem, será demasiado tarde para começar a jornada. Agora é o momento para embarcar. Como o primeiro homem transladado se preparou. Enoque precisava de Cristo tanto quanto nós. Veja o que Cristo pré-encarnado lhe disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Que convite! Foi esse o convite que Cristo deu a Enoque antes de o mundo ser destruído pelo dilúvio. The Sign of the Time, volume 5, páginas 58 a 60. Eu acredito que foi sua compreensão do amor de Cristo pela raça rebelde que fez toda a diferença em sua vida. Ele não guardou a lei de Deus de uma maneira legalista e assim obteve a transladação. Ele se apaixonou por Cristo e se comprometeu inteiramente com ele. Dos lábios de Adão aprendera ele a triste narrativa da queda e a preciosa história da graça condescendente de Deus no dom de seu Filho como Redentor do mundo. Não era fácil para Enoque viver uma vida justa na sua época, como não é para nós hoje. O mundo daquela época não era favorável ao crescimento na graça e santidade, como não é agora.
Mas Enoque dedicou tempo para a oração e comunhão com Deus, e isto o capacitou a escapar da corrupção que está no mundo através da cobiça. Foi sua devoção a Deus que o capacitou para a trasladação. Ellen White, Lições da Vida de Enoque, página 12. A devoção, não o dever, guiou seus passos. Relacionamento, não regras, abençoou sua vida. Cristo, não um credo, lhe deu a vitória. Como disse Paulo mais tarde, porquanto para mim o viver é Cristo. Filipenses 1:21. Sempre foi assim com aqueles que se apaixonaram pelo Salvador. Ele é o único caminho para o lar. Enoque tinha um segredo, e é a maneira que você atravessará os eventos finais. Habituou a mente e o coração a sempre sentirem que ele se achava na presença de Deus. E quando estava perplexo, suas orações ascendiam a Deus para que o guardassem. Eventos finais, página 71. Enoque buscou a Deus. Ele escolheu estar separado deles, os ímpios, e passavam muito tempo na solidão, entregando-se à meditação e oração. Assim permanecia ele perante Deus e rogava para saber mais perfeitamente a sua vontade, para que a pudesse fazer. Deus comungou com Enoque através de anjos e lhe deu instruções do alvo. Ele recebeu o amor da verdade, porque ele conhecia a amante que é a verdade. A chuva serôdia conduz os santos através dos eventos finais. A chuva serôdia sela o povo de Deus para que sejam fortalecidos a fim de permanecerem firmes. O selamento é um estabelecimento na verdade tanto intelectual quanto espiritualmente, para que não sejam abalados. E fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. 1 Coríntios 10:13. Isso é verdade mesmo quando Satanás se manifestar como Cristo. A chuva serôdia na pessoa do Espírito Santo vem para selar e capacitar o povo de Deus. Primeiro, dar o último convite. E segundo, permanecer firme no grande tempo de angústia. A chuva serôdia não vem para conceder vida eterna. Todos ao longo da era cristã têm sido salvos sob a chuva temporã e durante o Antigo Testamento pelo Espírito, antes do primeiro Pentecostes. A chuva serôdia também não vem para preparar os santos. Eles precisam estar preparados sob a chuva temporã. A chuva serôdia vem para guiá-los através dos eventos finais, a fim de triunfarem no segundo advento. Jesus prometeu: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13:5. Pois estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Estar preparado para o segundo advento do Espírito Santo é a única maneira de estar preparado para a segunda vinda de Cristo. Você está preparado para o segundo advento? É o próximo evento. Lindo, não? Então esse aqui é o artigo que acabei de ler para vocês. Que Deus te abençoe. Ouça ele em oração. E com certeza o Espírito Santo fará em nós a obra necessária para recebermos o segundo advento do Espírito Santo. Que Deus te abençoe.